A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e a temática de hoje é bastante importante, bastante relevante e a temática é: no período milenial haverá vida prolongada para os seus habitantes? Sim ou não? O que a Bíblia Sagrada apresenta para cada um de nós? Eu particularmente acredito que sim, porque a Bíblia apresenta para nós que sim, né? Se fazermos uma exegese minuciosa, teremos aí essa conclusão. Mas iremos ler alguns versículos para mostrar que sim, a vida humana será prolongada no período milenial. Então temos Isaías, capítulo de número 65, versículo de número 20, 21 e 22, e depois lemos o 25, que nos diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então veja que no período milenial não haverá criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. É uma referência clara que no período milenial haverá sim uma vida prolongada para os habitantes que habitarão no milênio com corpos naturais, né? Quando eu digo corpos naturais, eu estou falando que não tiveram aí os seus corpos transformados, como os que vieram com Cristo, né, na manifestação dele em poder e grande glória, que é a igreja já glorificada. Então, entrará no período milenial, habitará no período milenial pessoas com os corpos naturais. Então, esses, né, terão aí suas vidas prolongadas. Aí no versículo de número 21 nos diz assim: edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Veja que terão as certezas que eles vão edificar e eles mesmos vão habitar. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Hoje não temos essa certeza, né? Porque a vida humana hoje é limitada, mas no período milenial não, né? Então eles edificarão e eles saberão que irão habitar aonde eles edificarem. Irão plantar, mas eles terão a certeza que irão comer daquele fruto que eles plantaram. Então veja o versículo 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo será como os dias da árvore, e os meus eleitos comerão das obras das suas mãos até a velhice. Então haverá sim, né, uma vida prolongada, né, no período milenial, e isso é a Bíblia Sagrada quem nos mostra, né, e diversos aspectos contribuirá para que isso aconteça, né? Porque no período milenial entendemos que haverá transformação, restauração na área vegetal, né? Haverá mais águas no período milenial, e isso é a Bíblia que diz, né? No período milenial a ferocidade dos animais, né, serão tiradas, e isso está em Isaías 65, versículo de número 25, nos diz assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então veja uma referência clara, né, que tanto na vida humana, né, a vida será prolongada, como na área animal, como na área vegetal, né? Haverá mais água, não haverá aleijado, nem mudo, nem surdo, nem cego. Isso é a Bíblia que diz, e eu vou mostrar. Temos aqui Isaías, capítulo de número 35, versículos 5 e 6, nos diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. É uma referência para o milênio. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e rios no ermo. Então no período milenial os desertos serão aí inundados de água, né? E
consequentemente, nascerá muitas árvores, né? Haverá aí restauração na área vegetal, e isso trará benefício para a saúde daqueles que habitarem no milênio com os corpos naturais, né? Então veja que haverá sim, a vida será prolongada sim no período milenial. Temos outra referência bastante importante, né? No período milenial não haverá pouca vida, mas haverá muita vida. Zacarias capítulo de número 8, versículo de número 4 nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu bordão, porque por causa da sua muita idade. Então veja claramente, né, que haverá aí uma vida prolongada, porque entendemos, né, que no período milenial não haverá álcool, não haverá fumo, não haverá nada que venha destruir, né, a saúde física do ser humano. Então veja que isso trará aí uma grande contribuição para que o ser humano tenha aí uma vida prolongada, como os versículos bíblicos, né? Também, né, haverá aí uma contribuição da luz do sol, né? Hoje a luz do sol é quente, né? Isso traz prejuízo para o ser humano, sendo que o próprio ser humano foi quem criou tudo isso, mas no período milenial não. Haverá mais luz, né? E isso trará benefício para a saúde humana, né? Temos Isaías capítulo de número 30, versículo de número 26, nos diz assim: e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então veja que outra referência bem clara, bem específica, que haverá mais luz, né, no período milenial. Então veja que se observarmos e fazermos uma exegese digna, minuciosa, teremos aí a conclusão que sim, o homem no período milenial, aqueles que adentrarem com os corpos naturais, terão aí, né, uma vida prolongada. Por quê? Porque não haverá álcool, não haverá coisas que danifiquem, né, a sua saúde, e isso contribuirá para que ele tenha aí uma vida em abundância, né, digamos assim. Então veja que é a própria Bíblia que apresenta isso. Muitas pessoas ficam dizendo, isso é ideologia, né? Como falam também sobre o arrebatamento, diz que John Nelson Darby, né, um dos que pormenorizou a doutrina do arrebatamento, né, eles dizem que é falso, né, mas estamos expressando nas escrituras sagradas. Então, o milênio será 1000 anos literais que Cristo governará juntamente com a igreja na terra. Então não é algo que pode ser alegorizado. Muitos dizem que o milênio começou desde a morte de Cristo na cruz do Calvário. O diabo já foi preso através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O milênio vem acontecendo até agora. Mas não, o milênio ainda acontecerá. E é o nosso Senhor que será o protagonista do milênio juntamente com a igreja. Então sim, não haverá aleijado, não haverá mudo, surdo, haverá muita água, né? A ferocidade dos animais será tirada, né? A vida humana será prolongada, haverá mais luz, e tudo isso contribui para o melhor viver dos seres humanos que habitarão ali no milênio. Amém? Este foi mais um vídeo de uma perspectiva escatológica, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Que Deus abençoe sua vida.